Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, tá, para um bate-papo rápido, mas para trazer um pouco de talvez esclarecimento, né, do porquê que as pessoas às vezes passam por batalhas, lutas espirituais mesmo, tá? Onde muitos médiums, pessoas que têm uma sensibilidade muito grande espiritualmente, elas sofrem, né, muitos ataques espirituais, elas sofrem, fora, né, o dia a dia, que nós temos as nossas batalhas, o dia a dia para cuidar, é o trabalho, é os filhos, é casa. O que eu tenho reparado é que principalmente, tá, as pessoas que tentam sair de algum tipo de vício, tá, seja eles bebida, cigarro, droga, jogos, pornografia, essas pessoas elas acabam enfrentando uma batalha espiritual fortíssima, tá? E o porquê que acontece tudo isso, sendo que a pessoa está buscando melhorar, tá? Bom, primeiro, tem as pessoas também que sofrem, né, essas batalhas espirituais, que são aquelas onde tentam mudar uma grande quantidade de pensamentos de pessoas, trazendo conhecimento, trazendo esclarecimento, trazendo informações, né, úteis, aonde vai mudar várias cabeças, várias pessoas, que essas pessoas, eu vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que trabalha com mediunidade, espiritualidade, que trabalha corretamente, sem passar a perna em ninguém, sem abusar ou escravizar um grupo de pessoas, tá? Isso pode ser numa igreja, num templo, num centro, num canal, tá? Quando essas pessoas trazem ajuda a algumas pessoas que estão sofrendo assédios espirituais, né? Seja eles obsessores, vampiros espirituais, obsessores que vêm carregando de outras vidas, e a pessoa começa a ter conhecimento, começa a trabalhar para uma melhora, para cortar esse tipo de obsessor. Geralmente, quem está passando isso, tá, sofre os ataques também. Então vamos lá, um exemplo. Tem uma pessoa espiritualizada ensinando você como tirar os obsessores ou os assédios, né, espirituais que você sente. É como se quando a pessoa tenta sair dessa situação, seja através de oração, seja através de uma simpatia, seja através de um banho, aquele espírito, tá, que está sugando a energia, um exemplo de um viciado. As pessoas às vezes falam pra mim, eu fiz aquele vídeo que você ensinou, fazendo a simpatia pra cortar dos vícios, mas parece que piorou. Gente, é óbvio que vai acabar tendo a impressão da piora. Só que é aí aonde você entra com o reforço nas orações, reforçando a simpatia, reforçando as coisas que foram passadas. Por quê? Se esse espírito que tá te obsidiando, ele está grudado e ele é através de você que ele consegue sugar o que ele precisa, né? Seja a energia do álcool, a energia do vício, ele jamais vai querer que você saia disso, porque se você sair, ele vai ter que tentar arrumar um outro para fazer isso. Como o seu campo já tá aberto e ele conseguiu entrar, então assim, não é sempre que eles conseguem acesso, tá? Às vezes sim, às vezes não. Isso depende de como nós estamos e o que nós estamos vibrando. Por isso que nós temos que ficar o tempo todo com atenção, tá mudando o comportamento, tá mudando o sentimento, tá ficando a coisa esquisita. Reforça na oração. Porque desde o mais simples vídeo, vocês pensam que às vezes eu que nem passo orientações aqui no canal, tem vezes que eu saio detonada, tá? Eu sinto como se tivesse ataques mesmo, energia mesmo fica ruim, às vezes o sentimento não fica legal.
Mas por quê? Porque talvez aquele vídeo que eu tô passando, orientando, vai mudar a cabeça de uma pessoa que está sendo obsidiada. O obsessor dele, ele pode estar em qualquer momento, em todos os lugares, tá? No aqui, depois ele tá lá, depois ele tá colar. E ele vem atacar também, tá? Então ele tenta me atacar, ele tenta trazer problemas pro meu lado, pra minha vida, ou pro meu emocional, ou tentar o meu psíquico, né? Então, quando você tá tentando melhorar alguma coisa e a impressão que dá é que surge uma piora, reforce, tá? A sua fé e a sua oração, a sua frequência, tente elevar ela o máximo possível, tá? Quanto mais vocês forem se fortalecendo, a chance de expulsar esse obsessor e esses ataques espirituais é mais forte, tá? Então você vai ficando cada vez mais forte, a sua aura vai ficando cada vez mais envolvida de luz e protegida. Então a tendência desses assédios, desses ataques espirituais acontecerem, fica mais difícil, tá? Até que você consegue, por vez, fechar o seu campo energético e não sofre mais desses ataques. Então, é aquela coisa, a pessoa às vezes fala pra mim, mas eu tenho que fazer oração por quanto tempo? Gente, o certo seria pro resto da vida, né? Porque que nem você cuida da sua saúde física, se alimenta bem, come arroz, feijão, carne, legume, fruta, assim é com espiritualidade. Você tem que fazer a manutenção todos os dias. Você entendeu? Seria super sem lógica eu falar, não, hoje eu vou comer muito bem, porque aí eu vou ficar bem a semana inteira sem comer. Você tem que comer todos os dias para ir mantendo o seu corpo bem, ele em movimento, a sua saúde bem. E assim é também com a energia, com a parte espiritual, tá? Então, esse tipo de assédio espiritual, eles acontecem nas pessoas que têm problemas de vício, ele acontece nas pessoas que estão tentando passar informações ou coisas aonde vai tirar um grupo de pessoas, né, em massa de situações de obsessão ou de vícios ou de ataques energéticos espirituais. Então, hoje eu tô fazendo esse vídeo, nem fiz nada anotado, porque como esses dias eu fiz um vídeo e acabei sentindo essa frequência, e olha que nem eu trabalho com a espiritualidade diariamente, tá? E eu sinto muitas vezes esses ataques. Então é nessa hora que ao invés de eu me recolher amuada, ou vou desistir, ou vou parar, ou não sei o que, é que eu me fortaleço nas minhas orações, sendo minha vela pro meu anjo de guarda, peço proteção, peço alinhamento da minha energia. Trabalho em relação com ervas, tá? Banhos de ervas para purificar, limpar o que estiver tentando me afetar, porque a frequência das ervas, elas são altíssimas, né? E podem nos dar uma grande ajuda para combater esse tipo de ataque, né? Então, que nem às vezes a pessoa fala assim, eu tomei banho de erva, mas depois de 3, 4 dias eu já não estava legal de novo. Você mudou a sua frequência, você continuou vibrando, né, naquilo que estava negativo. Então, assim, eu às vezes sinto necessidade de tomar os meus banhos quando os ataques estão mais fortes, né, os banhos de ervas. E depois eu já tento mudar o meu estágio que eu estava sentindo aquela queda, aquela vibração que baixou, e eu já tento mudar essa frequência, que eu vou falar para vocês, não é fácil muitas vezes, tá? Porque tem espíritos obsessores, esses vampiros energéticos espirituais, eles estão tentando nos acessar o tempo todo. E quem mais sofre isso são as pessoas que estão ali ou dando uma palestra espírita, ou numa sessão de desobsessão, ou trazendo melhoras, né, para várias pessoas. Então, assim, é muito comum as pessoas sofrerem esse tipo de ataque. O que eu tenho, assim, de falar é não desistam, tá? Da outra vez, quando eu dei uma pausa de fazer as coisas no canal, justamente foi por conta disso, tá? Não são dos inscritos, das pessoas que estão no canal. Energia vem
é como se fosse assim, eu fiz o vídeo, e esse vídeo começa a correr a semana, e depois eu sinto como se eu tivesse... sabe quando parece que te cutucam, né? Forte, assim, então dá aquela dorzinha aqui. Só que isso começa a pegar, não é... É no nosso mental, sabe? Começa a atingir, então você começa a perder foco, ou às vezes tem vontade de deitar, fica cansada, desmotivada. Então isso é sinal de que nós estamos recebendo os ataques energéticos e eles estão tentando o tempo todo nos derrubar para que nós não continuamos dando sequência no que nós temos de propósito, tá? Porque eu tenho um propósito, melhorar a mim mesma a cada dia e também ajudar aqueles que buscam, né? Orientação no meu canal, buscam o que eu aprendi desde menina ligada à parte espiritual, sem fazer o mal para ninguém, sem prejudicar ninguém, tentando levantar. Então, o único meio que eu vi de estar passando isso é através do canal. Então, esse é um propósito meu, e cada vez que eu tenho esses bombardeios e eu consigo me levantar, eu consigo melhorar, ou alguém dá notícia que alguma coisa melhorou, alguma coisa mudou, é como se aquilo fosse um alimento para o meu espírito e me fortalecesse diariamente, tá? Então, assim, a outra vez eu dei uma boa pausa, uma parada por um bom tempo. Hoje em dia eu só vou parar se Deus quiser. Caso contrário, nenhum espírito, nenhuma energia, nem nada que estiverem vindo na minha direção, eu não permito mais que me abale, tá? Então, o que eu queria falar para vocês? Às vezes vocês estão indo numa igreja, num centro, se dedicando, dando passe, aplicando o reiki, ou seja lá qual for, né, o compromisso que você tem apego para fazer essa troca, e acaba te desmotivando porque parece que começam os problemas em casa, começam os problemas no trabalho, mas isso são os próprios espirituais da parte negativa tentando te atacar para que você pare. Só que do mesmo jeito que tem esse negativo, nós temos que pensar e tentar cada vez mais nos conectar com os nossos mentores, a nossa parte espiritual, que tem também o positivo nos ajudando, tá? É que parece que a gente acaba dando a prioridade porque a gente tá sentindo de negativo. Mas se você, assim que perceber que esses ataques, essas irritações do nada, ou essa dor de cabeça, ou esse mal-estar, essa moleza começa, você já breca, entendeu? E já fala, não, aqui não tem acesso para você, aqui você não vai conseguir o que você quer, eu tenho uma força acima da sua, os meus mentores estão comigo e o maior de todos, que Deus está me amparando, tá? Então isso sirva assim talvez de um alerta, tá? Que eu tive atendendo uma pessoa que ela fazia um trabalho muito bonito num centro, e ela acabou desistindo por conta desse tipo de problema, que o problema começou a virar para dentro da casa dela. É lógico que ninguém quer levar, então agora que eu comecei a fazer isso, eu vou começar a levar problema para dentro da minha casa. Por isso que eu falo, fortaleça a sua energia, a sua frequência. Tire uns minutos do seu dia para fazer um mantra, uma oração mesmo, não é mais assim, tem gente que reza todo dia, blá, 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 né, fala de qualquer jeito, pronuncia como se fosse lendo uma receita de bolo. Não, cada palavra, cada frase, cada mentalização que você fizer, tenta sentir o que você está orando, o que você está fazendo de mantra, tenta botar isso dentro do seu peito, dentro do seu interior, como se aquilo estivesse pegando cada célula do seu corpo. Você vai perceber que a energia, a sua frequência, ela começa a mudar e é de dentro para fora. Então aquilo expande, aquilo cresce, é onde você sente você se refazendo, as mudanças acontecendo e você continuando no seu propósito, tá? Então hoje eu queria dar essa dica para vocês, tá? Do porquê que nós sofremos, né, às vezes esses ataques espirituais, essa batalha, né, espiritual que a gente passa. Então muitas vezes é por conta disso, de tentar fazer um propósito para um grupo maior,
de tentar sair de um vício, né? Que muitas vezes muitas pessoas acabam desistindo porque aquele obsessor vai ficar sem aquela pessoa para poder sugar. Então ele é como se entrasse em desespero, porque ele é um dependente, né? Então ele não suga ele suga a energia que esse vício emite. Então, todas as vezes que as pessoas tentam melhorar, tentam subir a sua frequência, tentam fazer uma coisa bem pro outro, pro mundo ou para qualquer coisa, é muito provável que nós passamos por alguns tipos de ataques e batalhas espirituais, tá? Então é onde eu falo, reforcem a sua frequência, a sua vibração. Às vezes é necessário se buscar ajuda, socorro num banho de ervas, mas não desistam, porque é justamente isso que a parte negativa do espiritual que eles querem. Que nem eu falei, do mesmo jeito nós temos que pensar que nós temos um mentor, que ele está com a gente, os nossos guias, ou quem a pessoa acreditar. E nós não vamos cair por conta disso. Então essas batalhas, elas existem e existem para muitos que têm um propósito em passar o bem, em fazer o bem. E cada vez que nós nos conectamos com a força maior, nós conseguimos superar cada batalha dessa, entendeu? E vamos se fortalecendo energeticamente, né? Nos fortalecendo energeticamente, a nossa frequência vai ficando mais forte. E essas batalhas, elas vão diminuindo, tá? É como se eles perdessem a força e falassem, não, ali eu não vou conseguir mais nada, então vamos procurar outra pessoa para atacar, né? Muitas vezes eu falo pra pessoa, quando eu percebo que a pessoa tá com algum obsessor, alguma coisa assim, eu desejo para que a pessoa tenha luz e que aquele que esteja junto com ele também vá pra luz, receba um tratamento, aceite ajuda, né? Porque senão eles vêm pra cima de mim, eles vêm pra me atacar. Então eu já tento, na hora que eu estou fazendo, principalmente os trabalhos espirituais. Então eu vou fazer os trabalhos de limpeza, eu já faço em cima assim da pessoa, pedindo a limpeza dela, para que ela se eleve, para que ela se reerga, para que ela abra os caminhos, mas para que aquele que está lutando, né, que está nessa batalha, tentando derrubar, para que ele também encontre paz, encontre luz, encontre um caminho. Então eu acabo desejando também o bem para esse outro, para esse espírito, para que ele não venha com bronca, com raiva me atacar, né? Porque quando tem o despertar, né, de consciência desses espíritos, que cada vez mais eles estão caindo, cada vez mais e mais, eles acabam aceitando a ajuda de um plano maior espiritual e sendo acolhidos para um tratamento, tá? Então é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito dessas batalhas espirituais que tem. A gente tem que diariamente ficar de olho, perceber as atitudes, as mudanças, aquele sentimento de aperto no peito, aquele sentimento às vezes de angústia, né, que aparece, né, porque às vezes nós nos sentimos angustiados porque alguma coisa vai acontecer, em relação assim, eu não sei, eu fiz uma coisa errada no trabalho, eu sei que vai acontecer. Normal sentir por isso, mas quando elas surgem repentinamente, é bom ficar em alerta, né? Que isso pode ser sinal dessas batalhas espirituais tentando tirar você do seu caminho, tá? Se você já passou por uma situação dessa, coloque pra gente no canal como que foi que você conseguiu resolver, qual foi o tipo de ajuda que você pediu, se foi pro espiritual, se foi através de banhos, se foi com orações. Coloque pra gente, eu tenho certeza que tem várias pessoas que gostaria de estar lendo o seu depoimento, né? E também ajudando, às vezes, a forma que eu estou passando, às vezes pode ser que a sua experiência seja o que alguém está passando e acabe ajudando até mais essa outra pessoa, né? Que está lendo, a melhorar também essa parte dela, dessas batalhas, esses ataques espirituais, né? E energéticos. Bom, gente, gratidão. Hoje eu tô exausta, tá? Mas eu quis gravar isso, que eu acho que serve às vezes para, que nem eu falei hoje com uma moça que parou um trabalho lindo e às vezes pode ser que alguém esteja nessa mesma
frequência ou nessa mesma, né, indecisão, paro, não paro, vou, não vou, do sequência. Muitas pessoas se decepcionam, né, com lugares às vezes que frequentam, ou com mãe de santo, pai de santo, ou dentro de uma igreja, ou coisa assim, e acabam desistindo de dedicar a sua parte espiritual e o seu bem, ou o que ela tem para passar para outras pessoas, né, que possa estar ajudando também outras pessoas, tá? Então deixa aí, se você quiser, o seu depoimento, se você também já passou uma batalha dessa, como você superou, como você faz diariamente para estar superando isso. E até o próximo vídeo. Gratidão a todos que se inscreveram, tá? O pessoal que deixa um like, comentário, as minhas mensagens que eu recebo ainda no meu WhatsApp. Fiquem com Deus. Gratidão por todos vocês, por permitir que eu entre na casa de vocês, escutem um pouquinho do que eu tenho para falar. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.